Apenas 2 linhas no gráfico te separam do maior trade da sua vida. Nesse vídeo, você vai descobrir os segredos da jornada que me levaram até o maior trade do Brasil. Depois de mais de 10 anos de dedicação, estudo e muito dinheiro perdido, para que você não precise gastar os anos que eu gastei, perder o dinheiro como eu perdi, passar as madrugadas revirando livros de análise técnica e mais de 50 mil horas na frente de gráfico como eu passei, para chegar no trade que vai mudar a sua vida. A sua jornada começa aqui. Seja bem-vindo ao maior trade da sua vida. Do maior trade de criptomoedas do Brasil. Conta pra gente como é que foi essa história. Então, eu fiz um trade aí de praticamente 3 milhões de reais. Foi um trade que foi um salto, não só pelo financeiro, mas pelo conhecimento. Também lembrando, né, que há um ano antes de eu fazer esse trade, eu tinha saído da CLT, né? Então eu ganhava cerca de 80 mil reais por ano. E eu fiz em 3 meses, que foi o tempo que durou esse trade, fiz 3 milhões de reais. Ou 10, sei lá, mais de 30 anos de trabalho num trade só. E para mim, mais do que o valor financeiro de fato ali, é a técnica ser validada, né? Então, quando você faz um trade de quase 3 milhões de reais, você sabe como você fez, o porquê você fez. E o melhor disso tudo, você consegue fazer de novo. Porque não foi por sorte, não foi, vou escolher uma moedinha aqui, comprei e guardei. Não. Eu peguei um gráfico, eu fiz uma estratégia e essa estratégia me deu 3 milhões de reais. Isso quer dizer que eu consigo replicar isso a qualquer momento e qualquer pessoa também consegue fazer isso. A minha vida inteira eu trabalhei de freelancer, então assim, dificilmente eu vou conseguir me aposentar, ou se me aposentar, eu vi acontecer ao vivo durante o campeonato, e quando eu vi o potencial que era ali, eu falei, isso aqui é a chance de eu criar uma aposentadoria e ganhar $900. Na primeira operação? Na primeira operação eu ganhei $900. Eu sou servidor público, né? Já fiz vários lucros sozinho, já. Teve algum trade que você fez que você se orgulha? Pô, teve, cara, teve. Pô, teve uma, acho que foi mês passado, $200, bateu 1.000. Bateu 1.000, tipo, 5 vezes, né? 5 vezes. Eu falei, caraca, tipo, 5 dias. Eu levei minha família, a gente foi pra Orlando, Nova York. Cara, eu fazia trade no hotel, carregava o cartão da Crypto.com e ia gastar. Tinha dias que eu nem tocava no dinheiro que eu tinha separado pra viagem. Eu pegava e fazia o trade de manhã no hotel, no celular mesmo. Cara, como tu tá operando em dólar, cara, tu fez $100, $200, tu fez o teu dia. Então tu vai jantar com a tua família, tu vai gastar $40. Num restaurante legal, sabe, com entrada, com tudo. Então tu, $40 tu faz... $40 pra fazer no mercado é muito tranquilo. Não, é sem bull market. É sem bull market. Na hora que eu mostrei pros caras lá, tipo, acho que... Não lembro se era TLM, eu não lembro qual que era. Eu não lembro qual que era. Eu lembro que eu tirei 170% de lucro. Cara, você investir... Tipo, meu patrimônio ele é pequeno. Mas, tipo, 170% de algo que você investiu, tá ligado? Você fala, porra, velho. Ou seja, qualquer pessoa hoje que usar o método que eu utilizei, ela tá a um trade de fazer seu primeiro $1 milhão, seus primeiros 100 mil reais e mudar de patamar de história da vida dela e mudar a história da família dela também com esse conhecimento. E teve alguém que surfou essa onda de trade com você? Qual o impacto disso aí para outras pessoas? Eu tenho a característica, né, que eu sempre compartilho tudo que eu faço com meus alunos. Então eu fui documentando desde quando eu abri esse trade, né, que foi um trade que durou 3 meses, e como que fui gerenciando esse trade, quando que eu abri, por que eu abri. Então todo mundo que é do grupo VIP, que fez o Crypto Trader, eles estavam cientes desse trade. Teve gente que comprou casa, teve gente que comprou carro, teve gente que fez praticamente quase 10 milhões de reais nesse mesmo trade, porque seguiu uma estratégia ali que já era validada, então ele foi somente utilizando e me usando como guia dele para operar dentro do mercado. Grande Tasso, beleza, meu irmão? Rapaz, eu acho que eu devo isso a você, ó. Vou te mostrar aqui o meu alavancado que eu fiz, bicho. O Saulo aí, que é um cara que não tinha o segundo grau completo, e boletou um trade de 1,7 milhões de dólares. Com isso, graças a conhecimento. Consegui pegar um desse aqui, bicho. E mais uma vez, o trade que eu fiz, eu posso fazer ele de novo a qualquer momento, desde que eu tenha uma leitura gráfica de uma oportunidade onde eu aceite aquele risco.
E é isso que eu creio ser o diferencial. As pessoas entenderem o gráfico e saber que existe um risco atrelado ao trade, existe um risco atrelado àquela operação. Só que existem setups gráficos, estratégias mais assertivas e menos assertivas. Existem momentos de se expor mais ao risco e se expor menos ao risco. Isso só um criptotrader sabe analisar com eficiência e se expor para fazer seu primeiro, segundo, terceiro, 10º milhão, utilizando o mesmo conhecimento que eu utilizei. E é o tipo de coisa que não tem limite, né? Não, eu fiz esse trade de 3 milhões e foi um grande passo na minha vida, um passo financeiro. Para quem ganhava 5 mil por mês aí, é muito bom ganhar esse dinheiro num trade só, mas ele abre a sua mente para infinitas possibilidades, né? Eu tenho como meta atual fazer um trade de 10 milhões de reais. É meu próximo grande trade. E como é que você chegou nesse nível? Assim, hoje você consegue planejar um trade de 10 milhões, mas como foi a tua trajetória de aprendizado? Como é que foi isso para você? Tá desde 2017, não é isso? Então, eu comecei no mercado em 2017, quando eu estava trabalhando na IBM, que foi meu último emprego de carteira assinada, que é o CLT que a gente fala, né? E eu descobri que a IBM estava investindo em blockchain, que é Bitcoin, que é toda essa tecnologia que envolve as criptomoedas. Então, eu comecei a investir quando o Bitcoin seria listado na Bolsa de Chicago. Fiz muita grana. Em 2018, eu perdi praticamente tudo, porque eu segui a sala de sinais asiáticas, que era a mística da época, porque cripto era da Ásia, Ásia, China. E aí, no fim do dia, os caras eram ruins, deram calls ruins, e eu não sabia gerenciar a operação. E aí, eu fui praticamente a zero. E quando você se ferra, ou você desiste, ou você começa a estudar muito para ficar muito bom. Então, eu optei por esse caminho, por estudar para ficar profissional nisso, porque eu já havia sentido em cripto, na tecnologia, no futuro. Então, quando você investe em algo, você investe em algo que tem futuro, não pelo presente. Porque se tem perspectiva de crescimento, aquilo vai se valorizar. Se não tem, vai se depreciar. Então, tem muita expectativa de crescimento ainda hoje. Eu entendo que cripto vai explodir muito, e é só o começo. Já é uma realidade, mas ainda as pessoas não conseguem entender na totalidade a importância de cripto no mundo. Então, quando você começa a operar, existe uma curva de aprendizado, né? Você começa perdendo, depois você fica no 0 a 0, depois você ganha. Então, eu perdi em 2018 para 2019, eu fiquei no 0 a 0, 19 e 20 já comecei a ganhar um pouco, 20 eu estourei de ganhar grana, 21 mais ainda, que foi a bull run de cripto. E de lá para cá fiz trades de 1.8 bitcoins, que dava 700 mil reais. Já fiz trade de 70 mil dólares, de 350 mil reais. Já fiz trade dos 3 milhões. Já perdi no stop 700 mil reais num stop só. Então o trade, ele tem essa beleza de que não existe limite, nem para cima nem para baixo, nem para lucro, nem para perda. Então quando você entende como gerenciar o seu capital e você se desapega do que realmente você tem, para o que você pode ter, não existe limite para o quanto você pode ganhar. Então é um meio, é um mercado, é um conhecimento meritocrático. Quanto mais você se dedica, estuda, vê tela, vê gráfico, lê as coisas, mais você pode escalar, crescer. E por isso que a minha meta hoje é fazer um próximo trade de 10 milhões de reais, um trade só. Esse 2023, o que ele está representando para você? Qual a visão que você tem sobre isso? Olha, para mim é a maior oportunidade que eu já vi na vida de enriquecimento de pessoas comuns, né? Pessoas CPFs têm 5 mil, 10 mil, 1.000, 100 mil. Cara, você vai fazer no próximo ciclo de alta com pelo menos mais 10 vezes de retorno sobre o seu capital, porque o mercado cripto agora está num excelente momento e quem sabe operar consegue fazer muito mais do que isso, porque você consegue fazer operações que conseguem multiplicar o seu capital e você consegue ler quais são as melhores moedas para investir naquela semana ou naquele dia. Então você consegue ter a clareza para onde você ir, como alocar o seu capital. Então uma pessoa que foca hoje em aprender o que é cripto, os conceitos e análise gráfica, que é para você de fato investir, fazer o trade, alavancar se for o caso e multiplicar o seu capital, você tem um horizonte infinito de valorização, porque quando você pega uma tendência de alta, a bull run começa, né, o ciclo de alta começa, a euforia começa, você vai fazer um trade de 300, 400, 500, 700, é muito fácil. Então, nesse ano eu tenho o dever de chegar essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis, porque é uma obrigação nossa alertar dessa chance que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Então eu estou muito focado em propagar esse conhecimento,
que é replicável. Qualquer pessoa que consegue entender o conceito do trade, entender a estratégia e fazer usando apenas um celular de qualquer lugar do mundo. E com isso, ela pode botar dólares no bolso, milhares, milhões de dólares no bolso, não importa de onde ela esteja, a qualquer hora. Cripto nunca dorme, né? É um mercado 24 horas por dia. Então, é para todo mundo. Cara, revolucionou minha vida, bicho. Eu parei de perder 3 horas do dia, porque era 1h30 para atravessar a ponte para ir, mais 1h30 para voltar. E eu ficava preso num lugar, certo? E, cara, me deu toda a liberdade gráfica, toda a liberdade financeira. Hoje eu moro na praia, a 2 quadras da casa dos meus filhos. Então, pensando nisso, pensando nesse conhecimento, pensando nessa oportunidade, nos dias 3, 4 e 7 de maio, eu vou fazer um evento chamado O Maior Trade da Sua Vida, online e gratuito, onde eu vou explicar os conceitos do mercado cripto, o porquê que agora é um excelente, é o melhor momento para você se dedicar, mergulhar de cabeça nesse mercado, e eu vou revelar as estratégias que eu utilizo para ganhar dinheiro, tanto no curto, médio e longo prazo. Então, as pessoas que querem aprender a operar sem ficar preso à tela, 4 telas de monitor, que querem operar com o celular, ter liberdade, viver livre e multiplicar o patrimônio com uma técnica segura e assertiva, dia 3, 4 e 7 de maio vai acontecer o workshop, o maior trade da sua vida. E lá você vai dar o primeiro passo para mudar de patamar da sua vida e da sua família.